Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos na Unidade Curricular de História e Geografia para o 7º ano do ensino básico. Neste primeiro encontro, vamos falar um pouco sobre o que é a história. O que é a história? A história é a ciência que estuda o passado de sociedades humanas ao longo do tempo e que vos ajuda a compreender a maneira de viver das comunidades que se foi modificando ao longo das diferentes épocas. Para o estudo do passado, o historiador utiliza diversas fontes históricas, isto é, vestígios que os seres humanos foram deixando ao longo do tempo e que as gerações seguintes conseguiram preservar. Por exemplo, documentos escritos, documentos arqueológicos e patrimônio edificado. Os exemplos de documentos escritos são cartas, jornais, registros, livros, manuscritos ou impressos. Os exemplos de documentos arqueológicos são vestígios de edifícios, utensílios domésticos, ferramentas de trabalho, objetos de enfeite, túmulos, etc. Os exemplos de patrimônio edificado são fortalezas, locais de culto, por exemplo, uma lula, igreja, mesquita, pontes, estradas, etc. Através do estudo das fontes históricas, o historiador seleciona e organiza a informação de que necessita para depois escrever o que descobriu e explicar o modo como os homens viviam, as causas e as consequências do que faziam e as respostas que encontravam para ultrapassar as suas dificuldades. O conhecimento da história ajuda a ordenar os acontecimentos históricos ao longo do tempo. Para fazer isto, o historiador utiliza tabelas e barras cronológicas que o ajudam a compreender a sucessão dos documentos. Com as barras cronológicas, podemos descobrir o que aconteceu antes ou depois de um acontecimento, ou conhecer dois fatos que ocorreram ao mesmo tempo, em simultâneo. Para construir uma barra cronológica, o historiador recorre às diferentes unidades de medida do tempo, tais como anos, décadas, séculos e milênios. Além disso, uma coisa que vocês devem saber é que a principal referência para a contagem do tempo é o nascimento de Cristo. Portanto, através deste acontecimento histórico, identificamos os fatos que ocorreram antes e depois do nascimento de Cristo, o que conhecemos com a sigla AC, significa antes de Cristo, e DC significa depois do nascimento de Cristo. Perceberam? Boa! Então, caros alunos, foi assim a nossa aula de hoje. Porém, antes de terminar, tenho um trabalho de casa para vocês. Coloca, por ordem cronológica, as seguintes datas. Bom trabalho e até o próximo encontro. Tchau, tchau!